Boa noite a todo mundo. Eu sou a professora Fernanda, de Matemática, da turma de PISM 2, do curso preparatório Luísa Marim. Hoje é a nossa quarta aula e a gente está trabalhando o tema estatística. Como combinado na última aula, hoje nós vamos continuar tirando dúvidas de exercícios desse tema, pegando em especial questões do PISM 2, de 2020 a 2016. Nós iniciaremos a resolução dessas questões aqui coletivamente e vamos dar continuidade, se for necessário, na próxima aula. Tem um recado aqui para quem está ao vivo na aula, está no chat. Por favor, se vocês puderem acompanhar o chat e também interagir, participar a respeito das perguntas, dos comentários que eu vou fazer de cada questão pelo chat, seria bom aqui para poder a nossa aula ficar mais dinâmica, ficar mais interessante, também contribuir mais para a aprendizagem de vocês, visto que quando a gente participa das atividades de uma forma mais ativa, isso contribui mais para a nossa aprendizagem, ok? A lista de presença também está aqui no chat. Estou apresentando a minha tela e aí a gente já pode ver a primeira questão. É uma questão objetiva, aliás, não é discursiva, é uma questão objetiva do PISM 2, da prova do ano de 2020. Nós podemos ver na imagem, nós temos um gráfico de setores e o enunciado vai complementar esse gráfico de setores e solicitar algo relacionado aos conceitos de estatística para a gente. O gráfico de setores, ele tem o título Frequência de Notas. Nós podemos ver que ele está dividido em 5 setores. Um deles é mais de 8 pontos, com a porcentagem 30%. 8 pontos com a porcentagem 20%. 7 pontos com a porcentagem 10%. 6 pontos com a porcentagem 15%. E até 5 pontos com a porcentagem 25%. São cada uma dessas 5 partes. E o enunciado diz assim: após corrigir um teste formado por 10 questões de múltipla escolha, no qual cada questão valia 1 ponto, o professor divulgou o gráfico seguinte. De acordo com o gráfico, a mediana da distribuição das notas obtidas nesse teste é, e aí nós temos 5 alternativas. Nós precisamos trabalhar com o conceito de uma medida estatística, está dita ali no enunciado qual é ela, é a mediana, ok? Vamos trabalhar com o conceito da mediana da distribuição das notas, que estão apresentadas nesse gráfico, tá? Bom, na última aula a gente relembrou um pouco, nas aulas anteriores a ela a gente estudou o que é o conceito de mediana. Para a gente relembrar novamente aqui, a mediana, ela é aquele valor ou a média daqueles 2 valores que ficam no centro do nosso rol, ok? É um valor ou a média dos 2 valores que estão no centro do rol. O que é o rol, por sua vez? O rol, ele é a lista de dados numéricos, quando eu estou falando de uma pesquisa estatística. Essa lista precisa estar organizada em ordem crescente ou em ordem decrescente. E somos nós que escolhemos, tanto faz a ordem crescente ou a decrescente, o dado numérico ou os 2 dados numéricos no centro da lista vão ser os mesmos. Por isso que a gente pode escolher a ordem, tá bem? Na última aula, a gente resolveu o exercício que tratava desse conceito de mediana e quem estava presente, e não sei se lembra, quem puder assistir novamente a aula para relembrar esse momento, ficar atento a esse momento, uma maneira, quando a gente está com muitos dados numéricos, a gente determinar qual é aquele ou quais são aqueles 2 que estão no centro da lista, a gente pensar na posição dos dados numéricos ou do dado numérico central. Como aqui nesse gráfico de setores
nós estamos trabalhando com as quantidades na forma de porcentagem, a gente poderia, se isso for ajudar, tá? Se isso for contribuir para a compreensão. Imaginar que nós tivéssemos 100 notas, notas de 100 estudantes, ok? Estou falando 100 porque a porcentagem é uma parte em 100. Então, talvez imaginar que nós temos 100 notas possa ajudar nessa interpretação do gráfico junto ao enunciado e na resolução da questão. Se a gente for usar esse recurso, imaginar que nós estamos com 100 notas, e essas notas fazem parte do nosso rol, ou seja, elas já estão listadas e organizadas em ordem crescente ou decrescente, qual seria a posição da nota ou das duas notas no centro dessa lista? Podem responder aqui pelo chat. Será que ia ser a 10ª nota que ia estar no centro da lista? Se fossem 100 notas? Um total de 100 notas, a 10ª nota não está no centro da lista. Dá para a gente ter essa noção, né? A 10ª nota, vamos supor que 100 notas estivessem organizadas em ordem crescente. A 10ª nota ia estar muito mais próxima do início da lista do que do final, então ela não estaria no centro. Se a gente imaginasse que a 90ª nota, a nota de posição 90, em 100 notas organizadas em ordem crescente, ela também não estaria, dá para a gente ter uma noção que ela não estaria no centro da lista. Estaria mais para o final da lista, mais próxima das últimas notas e da 100ª nota, que seria a última, certo? A gente pode ir pensando dessa maneira, então, para a gente poder determinar a posição dessas notas que estão no centro. E considerando 100 notas, daria para a gente chegar à conclusão de que nós não vamos ter uma única nota no centro, mas sim duas. Isso sempre acontece quando a gente está com uma quantidade par de dados numéricos, ok? A gente vai ter 2 números no centro do nosso rol, e aí, para determinar a mediana, a gente vai precisar calcular a média aritmética desses 2 números, a gente já vai fazer isso aqui nessa questão a seguir. Além da conclusão de que vão ter 2 números no centro dessa lista, nós também podemos tirar a conclusão de que a posição desses 2 números é o 50º e o 51º, ou seja, as posições 50 e 51. Como que a gente justifica que são os números nessas duas posições que vão estar no centro da lista? Bom, se eu tenho 100 notas organizadas, seja em ordem crescente ou decrescente, antes da nota de posição 50, da 50ª nota, eu vou ter 49 notas organizadas, certo? E depois da 51ª nota, da nota de posição 51, nós também vamos ter 49 notas organizadas até completar o total de 100 notas. Então, como nós temos a mesma quantidade de notas antes da nota de posição 50 e depois da nota de posição 51, são essas duas notas, então, a 50ª e a 51ª, vão ser as duas notas centrais na nossa lista, no nosso rol. Aí, depois da gente determinar qual a posição dessas duas notas, uma coisa que nos auxilia, nos orienta a concluir qual é o valor das notas, quais são exatamente esses dados numéricos, a gente pode olhar para o nosso gráfico de setores nessa questão e pensar o seguinte: vamos escolher uma das duas ordens. Suponhamos que a gente escolha a ordem crescente das notas. Como que as notas que estão apresentadas nesse gráfico de setores apareceriam, então, nesse nosso rol? Primeiro, a gente teria as notas até 5 pontos. São 25%, então, nessa minha suposição que fossem 100 notas, nós teremos 25 notas até 5 pontos.
Em seguida, nós teríamos as notas iguais a 6 pontos. Já que a porcentagem relacionada a elas é 15%, nós teremos, então, 15 notas iguais a 6 pontos. 6, 6, 6, 15 vezes. Se a gente juntar, então, as notas até 5 pontos com as notas que são 6 pontos, 25 com mais 15, nós teríamos aí 40 notas. As porcentagens correspondentes a até 5 pontos e a 6 pontos somadas dão 40%. Vamos continuar para a gente determinar o valor da nota que está na 50ª posição, na posição 50. Vamos pegar agora na ordem crescente, virão as notas iguais a 7 pontos, certo? A porcentagem relacionada a 10%. Então, se eu estou imaginando que eu tenho 10, que eu tenho um total de 100 notas, seriam 10 notas dessa. Ok? A gente já tinha 40 notas, com mais 10, somamos 50 notas. Então, a nota na posição 50ª, na posição 50, é 7 pontos. A próxima nota, já que a gente está assumindo a ordem crescente, é a nota de 8 pontos. Como vai ser a próxima nota? É a posição 51, é a 51ª nota. Então, quais são as duas notas na posição 50 e na posição 51 que vão estar no centro do nosso rol? Na posição 50 é 7 pontos e na posição 51 é 8 pontos. Já que são dois números, como eu havia falado, a mediana será a média aritmética entre esses dois números. A mediana vai ser a média aritmética entre 7 e 8 pontos. E aí, para a gente determinar a média aritmética, a gente calcula a soma desses dois valores dividido por 2, porque estamos calculando a média aritmética de dois valores, né? A gente divide pela quantidade de números que a gente está calculando a média aritmética. A soma 7 mais 8 é igual a 15, dividido por 2 é igual a 7,5, 7,5. Então, 7,5, a média aritmética entre os dois valores centrais, é a nossa mediana. A alternativa D é a alternativa correta. Ok? Vou fazer aqui uma anotação rapidamente, acompanhe, por favor, que é a respeito dessa explicação que eu fiz anterior.
aí a nossa resolução dessa questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se alguém deixou alguma dúvida, algum comentário. E aí nós vamos poder seguir para a nossa próxima questão, que é uma questão de 2019 do PISA. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Tudo bem? Podemos seguir. O chat continua aberto com a lista de presença. Se vocês tiverem dúvida em algum exercício do material de estudo sugerido na nossa pasta do Drive, também podem sinalizar qual é ele aqui no chat. E aí nós podemos resolver ele aqui para tirar as dúvidas, tá bem? Eu vou baixar agora a tela, a gente vê todo o enunciado da questão número 2. Fazer a leitura com vocês e as dúvidas e comentários podem ficar aqui no chat, assim como a participação, bem? Questão número 2 é de 2019, também é uma questão objetiva, e o enunciado diz assim: as notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas no quadro abaixo. Na verdade, não tem um quadro, mas nós temos aí uma listinha, tá? 8,3, 7,9, 8,3, 7,8, 7,7, 8,8, 8,3, 7,9, 7,5 e 7,8. Serão considerados aprovados somente os candidatos cuja nota for superior à média e maior ou igual à mediana da distribuição das notas de todos os candidatos. O número de candidatos aprovados nesse concurso é, e aí nós temos as 5 alternativas da questão. Então, aqui, novamente, fala do conceito da medida estatística de mediana, que nós acabamos de recordar o conceito, resolver uma questão sobre, mas também fala sobre o conceito da média, essa outra medida estatística. Acabou que na questão anterior nós usamos a média, nós fizemos o cálculo da média de 2 números para indicar a mediana. Então já deu também para dar uma revisada nesse conceito. Quando eu vou calcular a média de um conjunto de dados numéricos, como é que eu faço? Ela é a única medida estatística das que a gente tem no programa do PISMO que a gente sempre vai ter que fazer um cálculo a princípio. Que cálculo é esse? Nós vamos pegar todos os dados numéricos que participam da nossa média, vamos somar o valor de todos eles e depois nós vamos dividir essa soma pela quantidade de dados numéricos que somamos. No exercício anterior, nós estávamos calculando a média de 2 números, 7 e 8. Então, nós somamos eles e dividimos por 2, porque essa era a quantidade de números que participam da média. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então, nós vamos somar o valor desses 10 números e vamos dividir esse somatório, essa soma toda, por 10, porque é a quantidade de números que a gente vai determinar a média. Ok? Assim, faremos cálculo da média. E aí, nós vamos precisar ver quantas notas dessa lista são superiores ao resultado dessa média. É uma das condições que está dita no enunciado para que uma pessoa seja aprovada nesse processo seletivo. A outra condição também dita no enunciado para que essa pessoa seja aprovada no processo seletivo é que a nota seja maior ou igual à mediana. Então, nós vamos precisar determinar a mediana. E, mais uma vez, nós estamos com uma quantidade par de dados numéricos. Nós temos 10 números. Então, mais uma vez, nós não teremos apenas um valor no centro do nosso rol. Nós vamos ter novamente 2. Precisamos identificar quais serão esses 2 e determinar a média, novamente, desses 2 valores centrais no nosso rol. Lembrando que o rol precisa ser os números organizados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Aí fica a nossa escolha.
Depois de determinado, então, o nosso rol e a nossa mediana, em decorrência disso, nós vamos ver qual nota é também, ou quantas notas são também maiores ou iguais à mediana. Bom, tem uma estudante aqui que já indicou quais serão os dois valores centrais da mediana. Ela disse no chat 7,9 é um deles e 7,9 é o outro. De fato, são esses os dois valores centrais do nosso rol. Eu vou colocar aqui logo abaixo dos dados numéricos o rol, tá? São os dados organizados em ordem crescente ou decrescente. Vamos supor que a gente escolha novamente a ordem crescente. Então, eu vou ter aqui menor nota, que é 7,5, seguido dela 7,7, 7,8, que aparece duas vezes, 7,9, que também aparece duas vezes, em seguida 8,3, que aparece 3 vezes, e por fim a maior nota, que é 8,8. Caso eu tivesse optado pela ordem decrescente, eu começaria de 8,8, iria até 7,5, não faria diferença, porque nós temos aqui no centro do nosso rol, os dois números são 7,9. Repara que, tanto para a esquerda, tanto os valores menores, como para a direita, os valores maiores, são 4. Eu tenho 4 notas menores e 4 notas maiores do que essas duas notas 7,9 que ocupam as duas posições centrais do rol. Ok? Bom, temos que fazer então a média desses dois números, 7,9. A gente poder determinar a mediana. Como é que a gente faz a média? A gente soma os dois números, e como são dois números, a gente divide por 2. 7,9 mais 7,9, se a gente somar a parte inteira primeiro, 7 com mais 7 dá 14. Agora a parte decimal, né? O que vem à direita da vírgula. O 9 com 9 dá 18, só que como é um 9 à direita da vírgula, vai ser 1,8 esse resultado. Então, nós vamos ter 15,8 dividido por 2. E o 15,8 dividido por 2 vai dar 7,9 novamente. Essa é, então, a nossa mediana dessa distribuição de notas, desses nossos dados numéricos. Eu já tinha comentado também numa aula anterior que sempre que a gente vai calcular a média e os números que vão participar da média são todos iguais, a média vai ser aquele mesmo valor. Mesmo que a gente tivesse mais de dois números, se eles são todos iguais, a média entre eles vai dar exatamente aquele valor. Sabendo disso, a gente nem precisaria fazer o cálculo da média. Já que nós identificamos que essas duas notas 7,9 são as centrais, como elas são iguais, a média entre elas vai dar 7,9 mesmo. Tá bem? Se a gente já quiser analisar aqui o enunciado, vai ser aprovado quem tiver nota maior ou igual à mediana. Quantas dessas notas, então, são maiores ou iguais à mediana? Se fosse só essa a condição para aprovação nesse processo seletivo, quantas pessoas seriam aprovadas? Olha, o rol ali ajuda a gente a identificar isso. Nós temos 4 notas maiores que a mediana, que é 7,9, que são as 3 notas iguais a 8,3 e a nota 8,8. E nós temos 2 notas iguais à mediana, igual a 7,9. Então, se fosse só essa condição para aprovação, nós teríamos 6 pessoas aprovadas nesse processo seletivo. Temos até alternativa. Olha, a alternativa E é justamente 6. Só que não é isso que o enunciado disse. Ele dá antes outra condição, que é, além disso, a nota precisa ser superior à média. Então, vamos determinar a média. E agora não é a média apenas dos dois valores centrais, mas sim a média de todos os dados numéricos que estão no nosso enunciado.
Então, nós vamos pegar todos esses dados numéricos que foram listados e vamos determinar a média deles. Como que determinamos a média? Vou colocar logo aqui abaixo, tá bem? Média aritmética, é a média dos dados numéricos todinhos aqui, do nosso exercício, todos os dados numéricos que foram dados. Vou colocar aqui que a fórmula da média vai ser a soma dos dados numéricos dividido por 10, porque a quantidade de dados numéricos nós já contamos e deu 10. Uma estudante perguntou aqui no chat, soma todos e divide pela quantidade de notas? Exatamente assim que nós calculamos a média. O somatório, se a gente somar essas 10 notas aqui, olha, nós vamos ter o seguinte somatório, para a gente ganhar tempo, eu já vou dizer para vocês qual é. Tá? O somatório de todos esses dados numéricos vai dar 80,3. E aí, dividido por 10, que é a quantidade de dados numéricos que a gente tem, o resultado vai ser 8,03. Essa daqui é a nossa média. Os nossos dados numéricos. Ok? Bom, voltando lá na condição do enunciado, então, todo mundo que tiver nota superior a 8,03, que é a média, e nota maior ou igual a 7,9, que é a mediana, vai estar aprovado. Quantas pessoas, então, estarão aprovadas nesse processo seletivo? Podemos olhar novamente o rol, procurando justamente as notas maiores que 8,03, que é a média, e maiores ou iguais a 7,9. A gente pode até observar que bastava falar que as notas deveriam ser maiores do que a média, né? Porque todas as notas que forem maiores do que 8,03, elas serão também maiores ou iguais à mediana 7,9. São aquelas 4 últimas notas ali do rol, 8,3, que aparece 3 vezes, e 8,8. Essas são as 4 notas que correspondem, que satisfazem as duas condições do enunciado. Então, nós teríamos 4 pessoas aprovadas por essas condições. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a respeito desse exercício? Vou passar aqui para a questão número 3, tá? A questão número 3 é uma questão do ano de 2018 do PISM. Vou passar ela para uma página só, que nós conseguimos ler ela direto. Olha só. Ela é uma questão também objetiva do PISM 2 do ano de 2018. E o enunciado dela diz assim: uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas sobre quanto tempo, em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabela abaixo. E aí nós vemos uma tabela de 2 linhas. A primeira linha tem o título aluno, e aí nós temos letras, podem representar iniciais do nome de A até a J. E a segunda linha, horas. Então, nós temos alguns números aí. Se a gente for olhar em cada coluna, para cada estudante representado por uma letra maiúscula, nós vamos ter a quantidade de horas que eles passavam na internet, de acordo com o que o enunciado nos informa, certo? Marque a alternativa com os valores corretos da média, moda e mediana. O enunciado dessa questão, ele não põe a ordem, ele não diz a palavra no final, respectivamente, mas é bom a gente observar e a gente respeitar a ordem do enunciado, tá? Nesse caso,
Cada alternativa já trouxe ali média. Aí veio a nota que seria o valor, desculpa, o número que seria a média. Moda, aí veio o número que seria a moda. E mediana, aí veio o número que seria a mediana. Só que poderia não ter vindo na alternativa específico, assim, média, moda e mediana, as palavras antes dos valores. Então seria bom, nesse caso, a gente respeitar a ordem que veio no enunciado. Primeira média, segunda moda e última mediana. Nessa questão, fala a respeito da moda, que é a terceira medida de tendência central, terceira medida estatística que nós temos ali no programa do PISME. Vamos relembrar rapidamente que esse conceito, ele vai ser o único que vai se aplicar tanto a variáveis quantitativas como a variáveis qualitativas, e que a gente não vai precisar fazer cálculo para determinar o valor. Porque a moda, ela é aquele valor que aparece mais vezes no conjunto dos nossos dados. Nesse caso, nós estamos com uma variável quantitativa, porque a quantidade é o número de horas que as pessoas passavam na internet. Então, nós vamos ter como informações estatísticas dados numéricos. Qual vai ser a moda desses dados numéricos que estão ali na tabela? Vai ser a quantidade de horas que apareceu mais vezes. Em outras palavras, teve maior frequência, ok? Se a gente for olhar, observar ali os números que estão na tabela, dá para a gente reparar que a quantidade 6, ela teve uma frequência igual a 3, porque 3 estudantes responderam que passam 6 horas na internet por dia. E não teve nenhuma outra quantidade de horas que apareceu mais de 3 vezes. Então, 6 é a nossa moda. E aí nós já podemos até eliminar as alternativas A e C, em que a moda é indicada por 4. 6 é a quantidade de horas que mais apareceu, que teve maior frequência, por isso ela é a moda. Ok? Em seguida, podemos calcular a média ou podemos determinar a mediana, fica a nosso critério, certo? Novamente, nós estamos com uma quantidade par de dados numéricos. Nós temos 10 respostas, porque nós temos 10 estudantes, né? Quando a gente tem 10 respostas, quais que vão ser os números, os dados numéricos, as respostas que vão estar no centro do nosso rol? Vamos pensar primeiro qual é a posição dos números que vão estar no centro do nosso rol. Se eu tenho 10 números, serão o quinto e o sexto número, os dois números centrais do rol. Porque antes do quinto número, eu vou ter 4 respostas, 4 números. E depois do sexto número, eu também vou ter 4 respostas, 4 números. Certo? Vou montar aqui, então, o nosso rol. Como não são muitos dados numéricos, dá para a gente montar ele aqui rapidamente. Ó. Dessa vez, eu vou escolher a ordem decrescente. Eu posso optar para ficar aqui no material de estudo, para a gente lembrar que tanto faz escolher a ordem crescente ou a ordem decrescente. Bem, nós temos então 8, aparece uma única vez, certo? 6, 6, 6, aparece 3 vezes a resposta 6, então eu tenho que colocar elas 3 vezes aqui. Depois eu tenho a resposta 5, que aparece uma única vez. E aí eu tenho a resposta 4, que aparece 2 vezes. Depois disso eu tenho a resposta 3, que também vai aparecer 2 vezes. E por fim a resposta 2, que vai aparecer uma única vez. Então, como eu falei, já que são 10 números, 10 respostas, né, que essa professora obteve, vamos olhar os 2 números que estão no centro, no nosso rol, quando esses números estão ordenados. E aí dá para a gente ver que é o 5 e o 4, que é o número que está na quinta e o número que está na sexta posição. Já que são 2 números, para responder a mediana, a gente precisa calcular a média entre eles. Então, vamos lá. A média dos dados centrais do rol.
Somamos esses dois números e dividimos por 2, porque é a quantidade de números que estamos calculando a média. 5 com mais 4 dá 9, dividido por 2, 4,5, 4,5. Então, é a nossa mediana. Certo? Como nós já determinamos primeiro a moda, igual a 6, e determinamos agora a mediana igual a 4,5, se a gente for olhar nas alternativas, a gente só vai ter uma delas que tem moda igual a 6 e mediana igual a 4,5. Observaram? É a alternativa D de dado. Ela, então, é a nossa alternativa correta. Apesar do enunciado também falar sobre a medida estatística média, apesar de haver a possibilidade de nós começarmos a resolver a questão, por exemplo, por essa medida estatística, a gente poderia, a primeira coisa para a gente determinar poderia ser a média. Como a gente escolheu uma outra ordem, como a gente primeiro determinou a moda, depois determinou a mediana, nem precisou, de acordo com as alternativas dadas, que a gente fizesse a média, não. Caso a gente quisesse começar por ela, ou se a gente quiser agora verificar se vai dar certinho, a gente pode calcular a média desse conjunto de dados numéricos. Como? Somando os valores de todos os dados numéricos, como há 10 dados numéricos novamente, dividindo essa soma por 10. Tá bem? Mas não é necessário. E aí fica até uma dica. Bom, qual é a dica? Se nós temos uma questão que fala das 3 medidas estatísticas, moda, mediana e média, pode ser que seja mais interessante para nós começarmos determinando a moda, já que ela é mais de observação, a gente vai olhar qual é a informação que apareceu mais vezes. Em seguida, determinarmos a mediana, que por mais que muitas vezes precise do cálculo dos elementos centrais, quando são 2, ainda assim nós temos um cálculo menor. E deixar por fim a média. Que aí a média nós vamos ter que somar todos os dados numéricos. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Eu vou apresentar aqui a próxima questão, então, que é a questão 4. Ok? Fazer a leitura dela com vocês, já dá para a gente ver que ela vem junto com uma imagem de uma tabela de 3 colunas. Os títulos das colunas em ordem da esquerda para a direita são grupo 1, grupo 2, grupo 3. E essa tabela está completa ali com números. Vamos ler o enunciado para a gente entender esse contexto, então. Bom, é uma questão objetiva de 2017. Um nutricionista indicou 3 dietas diferentes para grupos de pacientes que gostariam de perder peso em quilogramas. A tabela a seguir indica a perda de peso em quilogramas por paciente de cada grupo. A partir desses dados, a média de perda de peso do grupo 1, a mediana de perda de peso do grupo 3 e a moda da perda de peso do grupo 2 é dado respectivamente, então nessa ordem por, e aí nós temos 5 alternativas, cada uma delas com 3 números. A palavra respectivamente diz que a gente precisa respeitar a ordem. Então, o primeiro número, ele vai se referir, como diz o anunciado, à média de perda de peso do grupo 1. Então, na coluna do grupo 1, nós precisamos pegar esses dados numéricos e calcular a média deles, a princípio. O segundo número da alternativa, ele sempre está se referindo à mediana da perda de peso do grupo 3. Então, nós precisamos pegar a coluna do grupo 3 e determinar a mediana desses dados numéricos, os que estão na coluna do grupo 3.
E, por fim, o terceiro e último número de cada alternativo se refere à moda da perda de peso do grupo 2. Então, nós vamos olhar a coluna do meio da tabela. Em relação a esses dados numéricos do grupo 2, nós vamos determinar a moda. Vai ser o último número de cada alternativa. Vamos seguir a sugestão que eu dei agora há pouco? Vamos começar pela moda, que ela é o dado numérico que muitas das vezes costuma ser mais imediato, mais só na observação. A moda, ela é a moda da perda de peso do grupo 2, que diz aqui no enunciado. Olha, vou até destacar aqui. Então, vamos olhar a coluna do meio da tabela, que é a coluna do grupo 2. Vamos olhar essa coluna de dados numéricos e observar qual vai ser a moda. Lembrando que a moda é o dado numérico que tem maior frequência, ou seja, que aparece mais vezes. Vai ser o número 2, concordam? Ele teve uma frequência igual a 3. Ele apareceu 3 vezes, e nessa coluna do grupo 2 não tem nenhum outro número que tenha aparecido mais de 3 vezes, ou 3 vezes também. Então, nesse caso, o último número da alternativa tem que ser 2, a moda do grupo 2. E aí nós só teremos uma única alternativa, em que o terceiro e último número correspondente a essa moda é 2, que é a alternativa A. Terminamos a questão, podemos parar por aí. Nem precisamos determinar a mediana, nem precisamos calcular a média, por causa das alternativas que foram dadas juntos ao enunciado. Correto? Digam se vocês compreenderam. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vou anotar isso aqui embaixo. Fiz uma anotação aqui embaixo. Esse material, pessoal, ele já está disponível também na pasta do Drive, tá? Tem mais 6 exercícios depois desse. E esses exercícios, como o arquivo já está lá, eles vão ficar disponíveis desde hoje até a nossa próxima aula. Para vocês fazerem, tentarem fazer, estudarem. E aí na próxima aula a gente vai continuar tirando dúvidas. Ok? Então eu vou aguardar que vocês tragam dúvidas para a próxima aula, que a gente possa tirar essas questões do PISM. Boa noite a todo mundo. Vou encerrar a aula por aqui então e a gente se vê na próxima aula.